O terceiro mandato de Lula como presidente do Brasil completa 100 dias nesta segunda-feira. Confira alguns pontos que separamos sobre este período. No período, houve a recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que ficou a cargo do ministro Paulo Teixeira, e inclui a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, em seu escopo. Houve também a aprovação da PEC da Transição, que amplia o teto de gastos e possibilita a manutenção do Bolsa Família em R$ 600, mais R$ 150 por filho menor de 6 anos de idade. No dia 22 de fevereiro, por causa de um registro de um caso atípico de mal da vaca louca no Pará, Lula enfrentou a suspensão da compra da carne bovina brasileira pela China. A retomada aconteceu um mês depois, durante viagem que acabou sendo protagonizada pelo ministro Carlos Fávaro da Agricultura ao país asiático. A China é o principal parceiro comercial do Brasil. Na mesma viagem, que não teve a presença de Lula por causa do diagnóstico de pneumonia, o chefe da pasta obteve a habilitação de mais 4 plantas frigoríficas para esse comércio. Na última sexta-feira, dia 7 de abril, a Rússia anunciou a retomada da compra da carne paraense. Por meio dos ministros Paulo Teixeira, Wellington Dias e Paulo Pimenta, o governo anunciou medidas em benefício do Rio Grande do Sul, por causa da seca que castiga o estado. No dia 22 de março, em Recife, Lula assinou a medida provisória que recriou o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. O novo modelo traz reajuste no valor individual por agricultor fornecedor de R$ 12.000 para R$ 15.000. Houve ainda a aprovação pelo Conselho Nacional de Política Energética do aumento da mistura do biodiesel ao óleo diesel, começando em 12% em abril deste ano e atingindo 15% até 2026. O percentual anterior era de 10%. No fim de março, o governo também apresentou o arcabouço fiscal, proposta que substitui o teto de gastos e que tem o objetivo de evitar o descontrole das contas públicas. O legislativo aguarda o recebimento do texto. Outra questão que promete mexer com o agro é a reforma tributária, ou seja, a revisão dos impostos no Brasil. Com o endosso à PEC 45, o governo quer a transformação de 5 impostos em um imposto único. Mas existe ainda a PEC 46, que difere da PEC 45 por trazer no texto uma taxação diferenciada para o agro. Um ponto crítico neste início de governo tem sido o aumento das invasões de propriedades privadas pelo movimento Sem Terra e a insegurança jurídica diante da possibilidade de novas demarcações de terras indígenas. E entre os pontos importantes desse período que estão os planos de governo, a transição e o equilíbrio das contas fiscais. E para traçar um panorama desses primeiros 3 meses, nós vamos conversar agora com o cientista político Leandro Consentino. Boa tarde, Leandro. Seja muito bem-vindo ao Mercado e Companhia. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos os telespectadores do Mercado e Companhia. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Leandro, o que você acha desse período de 100 dias? E ele é crucial porque ele dá um panorama, você acredita, do que vai ser o restante do governo? Priscila, sem dúvida, né? Essa marca de 100 dias ela foi cunhada lá atrás por um presidente norte-americano muito importante chamado Franklin Roosevelt, e ele dizia que os 100 dias eram justamente essa ideia de nortear o que seria o mandato do presidente, né? Quer dizer, aquele período em que o presidente ainda está no que a gente chama de lua de mel, ainda tem um capital político elevado, para trazer à luz aquilo que precisa ser feito e para dar dinamismo àquelas agendas que ele considera mais importantes. No caso do que a gente está assistindo hoje, me parece que há acertos, mas ainda há setores do governo que estão patinando, estão com dificuldades muito fortes, sobretudo na questão econômica aí que a gente está observando. Então fale para a gente desses 100 dias, quais são os pontos positivos, por favor, e o que na sua avaliação ainda poderia ser melhor construído? É o seguinte, o lema do governo, basicamente, né, o governo tem assim, sempre um lema ali colocado, nesse caso o terceiro mandato do Lula escolheu o lema União e Reconstrução. Acho que do ponto de vista da reconstrução, muita coisa tem sido envidada de maneira correta, quer dizer, a gente tem buscado acessar minorias aí importantes para o debate público, trazer um amplo debate olhando para os povos originários, por exemplo, para a questão das mulheres, para a questão da inclusividade, dos afrodescendentes. A grande questão, o grande gargalo, eu acho que está na reconstrução do ponto de vista do arcabouço econômico, né? Quer dizer, negou-se muita coisa no passado, colocou-se ali uma pecha que o teto de gastos tinha um problema de origem, e agora o próprio governo Lula vai ter dificuldade de vender isso como algo crível, como algo colocado do ponto de vista daquilo mesmo que a esquerda não acreditava ou diminuía a sua importância. Então, o que a gente tem visto hoje
é ainda uma ambiguidade do ponto de vista de quando o governo quer ser responsável fiscalmente e quando ele quer, ao mesmo tempo, colocar os gastos acima de tudo e acima de qualquer tipo de responsabilidade fiscal. Isso tem sido muito importante. E, por fim, eu acho que a questão da união, ela ainda patina bastante, né? Quer dizer, união, eu estou pensando num aceno a todos os brasileiros. Vamos lembrar que esse governo surge das urnas de uma maneira bastante frágil, quer dizer, quase empatando com o ex-presidente Bolsonaro. Então, ele precisava ter um aceno forte para aqueles que não votaram nele. E hoje o que a gente está assistindo ainda, infelizmente, são acenos muito mais para sua base social, muito mais para o grupo que sempre o apoiou, que o elegeu ali em última instância. Então precisa ter essa união de forma mais completa, porque hoje Lula não é presidente de uma facção ou de um partido, é o presidente de todos os brasileiros e precisa colocar isso em prática. Perfeito, Constantino. Então, uma união, uma reconstrução que precisa ser feita de uma forma mais efetiva, né? Englobando a todos. Eu vou colocar agora na nossa conversa o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, obrigada aqui pela sua participação. Eu gostaria já de te fazer uma pergunta que é em relação ao cenário econômico, né? Você me disse que pouca coisa foi feita nesse campo. A gente fala bastante sobre isso, considerando esses 100 dias, Daúde. O que ainda precisa ser feito? Bem-vindo. Obrigado, Priscila. Obrigado a todos. Um grande abraço ao nosso amigo, né, que participa conosco aqui da entrevista. Priscila, vamos entender o seguinte: o Lula teve uma proposta, né, de um apelo social muito grande e a reconstrução do Brasil, segundo o entendimento dele. Ele vem buscando, né, na área social, essas medidas que ele prometeu. Então, eu diria que na área social, o presidente Lula ele está em linha, né, com aquilo que ele prometeu em campanha. Na área econômica, que, a meu ver, é a área mais importante, porque a área econômica é o alicerce da casa, né? Você não constrói, você não consegue tirar milhões de brasileiros da miséria, você não consegue dar saúde, dar educação, né, dar condições de cidadania para grande parte dos brasileiros, se você não tiver uma base econômica que possibilite toda essa ação. Essa base econômica, evidentemente, que está dependendo do novo modelo fiscal, né? Ele constantemente, há pouco ele falava para os brasileiros, ele criticou ele criticou a taxa de juros. E uma coisa que se percebeu claramente foi o agronegócio, em que ele elogiou muito o ministro. Ele começou a entender que a saída do Brasil está no agronegócio e vamos ver como é que vai ser os investimentos. Então, eu diria, Priscila, que se nós não tivermos a base econômica capaz de gerar riqueza, gerar emprego e gerar tributos, a área social, em breve, ele verá que essas pessoas estariam aí reprovando o seu governo. E já não está lá essas coisas, né? Mas se não evoluir nesse sentido, vai ser muito ruim. Então, a área econômica é a base de sustentação de qualquer ação do governo daqui para frente. O Constantino, você concorda que não dá para fazer o social sem economia? Com certeza, Priscila. Acho que o Daúde está correto, um grande abraço a ele também. Acho que ele está correto em dizer que esse é o alicerce da casa, né? Se a gente não tiver uma mínima responsabilidade com as contas públicas, não colocar ali tudo que gasta dentro daquilo que arrecada, a gente não vai ter bom termo com essa questão da política social. E esse arcabouço, que já foi, pelo menos parte do que já foi adiantado a nós aí, ele está muito dependente ou muito atrelado à aprovação de uma reforma tributária. E essa aprovação de uma reforma tributária não é uma questão fácil de ser enfrentada por governo algum, sobretudo por um governo que hoje está com dificuldades muito grandes em outro campo, que é a articulação política, né? O governo Lula está com uma carência muito forte de estabelecer uma base parlamentar que sustente suas ações, colocar mínima tranquilidade ali no diálogo com as duas casas. Hoje as próprias casas do Congresso estão em guerra uma com a outra, a Câmara e o Senado. Então, toda essa pacificação que eu disse do ponto de vista social também precisa estar colocada do ponto de vista do legislativo, de uma conversa com agentes aí da oposição. Vamos lembrar que o Congresso é fortemente ainda mais conservador do que o próprio presidente, do que o próprio Poder Executivo.
Então, essa interlocução precisa ser feita, e aí, como bem lembrou o Daúde, precisa ser colocado do ponto de vista do alicerce da casa para que a política social possa alcançar seus objetivos aí e suprir os mais carentes. Constantino, porque tivemos muitas retomadas de programas sociais, né, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida e os mais médicos, mas a gente precisa interferir de outra forma também, né? A gente falava da possível interferência do governo, por exemplo, nas estatais. Isso é um assunto que você ainda deve seguir no radar. O que você acha? Como fazer, da onde alavancar todo esse dinheiro que a gente precisa para fazer o social e garantir o que o brasileiro também precisa? A gente precisa ter uma visão mais eficiente do Estado, né? Essa visão pró-estatais é uma visão que já ficou muito no passado, já se provou equivocada nos próprios governos petistas ali. Vamos lembrar, final do segundo mandato de Lula, governo Dilma ali, quando essas estatais, quando esses campeões nacionais, que a gente chamava, ou seja, empresas e setores que receberam muito subsídio sem devolver uma contrapartida efetiva, como o caso do agronegócio que vocês estavam citando aí, que é um caso positivo, um caso virtuoso, mas outros casos acabaram desperdiçando recursos do Tesouro Nacional em detrimento de uma devolução pífia para a economia e para a sociedade. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de visão já mofada, já ideológica e já ultrapassada. Acho que o grande segredo é dar eficiência ao gasto público, e para isso a gente precisa fazer com que o Estado trabalhe para facilitar o setor privado e não para criar obstáculos e não para favorecer as próprias empresas estatais, cabides de emprego e coisas que a gente sabe que trabalham na ineficiência do setor público. Então, eficiência para a máquina pública. E você, Daúde, eu gostaria que você fizesse uma pergunta para o Constantino também. Dou espaço para você aqui também participar dessa conversa. Constantino, você acha que o Lula percebeu que as críticas que ele vem fazendo à política econômica, principalmente do Banco Central, não vai levá-lo a lugar nenhum, pelo contrário, vai simplesmente afastar os investimentos que o Brasil precisa? Daúde, se não percebeu, precisa perceber urgentemente, né? Você está coberto de razão no sentido de que essas críticas, elas são críticas ocas, críticas vazias, né? Porque você precisa sinalizar com ações do ponto de vista do compromisso com as contas públicas para que essa taxa de juros baixe. Então, se ele acelerasse a aprovação do arcabouço fiscal, se evitasse que esse arcabouço tivesse determinadas concessões aí que certamente vão aparecer dentro da negociação do Congresso, se apressasse a reforma tributária, como a gente vem esperando já há algum tempo, essa bravata ou essa crítica em alto e bom som ao Banco Central, que está, afinal, cumprindo o seu papel, não precisaria ser feita. Então, se não percebeu, respondendo a tua pergunta, precisa perceber logo, porque a economia do Brasil precisa voltar a funcionar. É verdade, ele tem razão que os juros estão altos. O que ele precisa entender é que os juros não estão altos por uma vontade do presidente do Banco Central ou por uma estratégia maligna de elites ou do capital financeiro ou de quem quer que seja, né? A grande questão é que os juros estão altos porque eles sinalizam uma insegurança do ponto de vista do Estado brasileiro com relação às suas ações, tanto no campo fiscal quanto na segurança jurídica mesmo. A gente vê invasões a terras aí produtivas, a gente vê aí o MST voltando a dar suas caras e aumentando o tom das invasões. A gente precisa dar um freio em tudo isso, e aí sim a autoridade do presidente da República precisa valer para que a gente tenha um ambiente mais saudável e mais propenso à queda de juros, sem dúvida alguma. Constantino, eu aproveito aqui para fazer essa última pergunta para vocês dois, vou começar com o Daúde, né? Porque um ponto importante que marca esses 100 dias do governo é a viagem do presidente Lula à China, né? Com embarque marcado, inclusive, para essa terça-feira. O que você acha, Daúde, que deve ser discutido por lá, que deve ser prioridade? Depois, na sequência, Constantino também pode responder o que ele acha que deve ser prioridade. Por favor, Daúde. Bom, Priscila, tem dois aspectos. O aspecto de política internacional, né, em que o presidente Lula vai tentar convencer Xi Jinping que faça alguma interferência para que ocorra um entendimento entre Rússia e Ucrânia nessa guerra, que vem atrapalhando muito o mundo. Mas a China tem outra preocupação agora, que são os Estados Unidos, né, que muitos já dizem que ali poderá sair ter uma guerra, né, sair uma guerra mundial. E o outro aspecto, ele vai buscar na China
recursos, tentar buscar recursos. A China tem interesses na antiga rota da seda, né, onde ele investe em países que ele vai depender muito da produção para atender a demanda chinesa daqui para frente. E vai assinar alguns acordos. Um acordo que me chama muito a atenção é o acordo que vai mudar o protocolo da carne, né? Em que, quando você tem a vaca louca, se for constatado que é um caso isolado, você volta automaticamente o fornecimento de carne. Tem outros de investimentos, tem outros de tecnologia, certo. Enfim, são vários acordos e eu acho que é evidente que isso é muito positivo. Perfeito. Consentino? Eu concordo com o Daúde, acho que tem uma pauta global importante de segurança internacional aí, que não é desprezível, né? A questão da guerra entre Rússia e Ucrânia é uma questão que não é só localizada, ela está nos marcos do que a gente chama de nova Guerra Fria, aí, um conflito entre o Ocidente de um lado e a Rússia e a China de outro. Acho que o Lula precisa se posicionar, mas com muito cuidado com relação a esse conflito, porque é importante estar próximo desses parceiros, como a China, como a Rússia, fazem parte dos BRICS, por exemplo, mas sem melindrar o Ocidente, né? União Europeia e Estados Unidos. Então é uma corda bamba, aí, é um fio da navalha que ele precisa se equilibrar nessa questão. Agora, sobretudo, também olhar para a pauta comercial que envolve acordos nesse setor aí da carne, que envolve setor na área de acordos na área de tecnologia, como o 6G, né? A gente mal chegou no 5G, mas já estão olhando para o 6G, aí, a sexta geração aí, de comunicações rápidas. Certo. Então, a gente precisa olhar tanto para o aspecto global quanto para a pauta comercial, que é o nosso principal parceiro comercial, afinal, hoje, é a China. Então, a gente precisa olhar para isso também com bastante atenção, e acho que a comitiva, o tamanho da comitiva que integra aí essa viagem, certo, já diz o tamanho da preocupação que o governo tem com essa viagem ser bem sucedida na próxima semana. O tamanho dessa importância, né, da importância dessa viagem. Obrigada para vocês dois aqui que participaram dessa conversa sobre os 100 dias do governo Lula. Uma boa tarde para vocês e até uma próxima.